Glórias a Deus nas alturas, em nome de Jesus, o Cristo. Queridos amados irmãos e amigos, a paz. Sou o missionário M.M. Barbosa, da Semeando Unção, e hoje aqui no YouTube peço-te, se inscreva, ative o sininho, ative o sininho, compartilhe com todos. Por favor, assista esse vídeo até o final. Estamos na série Folha Seca e hoje iremos falar da passagem de Gênesis 4, da Palavra de Deus. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Vamos falar dessa história, deste homem, essa folha seca por nome de Caim e sua história. Vamos para a Palavra de Deus, queridos. Diz assim a palavra: Caim, filho de Adão e da sua mãe Eva, está escrito assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado já à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Veja, ouça, o Espírito Santo nos revela algo interessante a respeito da palavra. Porque no versículo 7 de Gênesis 4, diz assim: se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado já à porta. Veja, ouça, que a palavra de Deus, que diz a respeito do proceder, lembra da palavra de Deus? O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Sim, é o proceder de cada dia. Nós possamos entender através do Espírito Santo que está escrito lá em Lucas capítulo 10. O que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 30? Veja essa história. Jesus dando um exemplo do que é o proceder. Jesus dando um exemplo. Ele diz assim: e respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, retirando, deixando meio morto. E acaciosamente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de longe. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Veja, ouça, entenda o que o Espírito Santo nos revela. Porque aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, veja o que diz a palavra: se bem fizeres, não é certo que será aceito? Veja, ouça, que
Quando Deus dá-nos exemplo a respeito de Lucas capítulo 10, ele diz: passou-se um sacerdote, um homem que fazia holocausto, sacrifícios, dava dízimo diariamente e, conforme a sua religião, a lei, praticava esses atos. Mas quando precisou dele fazer o bem, ele desviou. Passando um levita da tribo de Levi, aquele que servia diante da tenda da congregação, diante dos religiosos, também desviou-se o caminho, desviou-se e não ajudou. Mas passando um samaritano, aquele que não praticava tais atos, ele vendo o homem caído, comoveu-se e ajudou, e usou o seu recurso financeiro para socorrer o caído, o necessitado, conforme está escrito lá em Tiago: aquele que tem poder para ajudar e não ajudar, peca. Aquele que tem poder de fazer o bem e não faz, peca. Conforme está escrito lá, vamos para a Bíblia, lá em Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Veja que não foi a oferta de Abel, não foi a oferta de Caim, mas foi o proceder dos dois. Foi a honra, a dignidade, a esperança, conforme está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. É o proceder diário, de manhã, tarde e noite, que agradou a Deus, e isso Abel fazia. Mas Caim, na própria palavra, Deus disse: se você tiveres procedido bem, é certo que seria aceito. Veja que não foi oferta que levou Deus a desprezar Caim, mas foi o proceder dele. Talvez o ontem, talvez o hoje. Mas Deus mesmo diz em Oséias 6,6 que não é o holocausto, não é o sacrifício que agrada a Deus, mas sim a misericórdia. Veja isso, é interessante isso, a Bíblia, porque os religiosos do dia de hoje, eles usam a passagem bíblica de Caim e Abel, Gênesis 4, para tirar a sua casa, para querer a sua empresa, para pegar o seu dízimo, para pegar a sua oferta e fazer você escravo do ventre dele, conforme está escrito que ele saqueia as casas das viúvas e dos órfãos e dos necessitados, eles tiram os seus sustentos. Sim, queridos, os religiosos hoje usam a Bíblia para enriquecimento próprio. Mas aqui a palavra de Deus diz que Deus quer misericórdia. Deus quer misericórdia. Olha que interessante, querido. Lembra lá a palavra de Deus que está escrito em Mateus versículo 5. Que bênção! Vamos ver o que está escrito em Mateus 5, versículo 23. 5, versículo 23. Portanto, diz Jesus, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja que não é a oferta, veja que não é o sacrifício, não é o dízimo, não é uma campanha, um propósito que agrada a Deus, mas é o reconciliar com o seu próximo. Veja que é o amor um para com o outro, conforme está escrito em Salmo 33, quão bom e agradável que os irmãos andem em união. Então, quando você vê um religioso
pregando a respeito de Caim e Abel e pedindo a sua oferta, dizendo que você tem que ser igual a Abel, dar o melhor, você tem que dar o melhor, a sua oferta melhor. Eles estão com o intuito de tirar de você o seu financeiro. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que reconciliar com o nosso próximo. Aí depois que nós vivermos em paz, depois que nós tivermos paz no coração, conforme está escrito, os puros verão a Deus. Depois que nós tivermos a paz, porque bem-aventurados os pacificadores, aí sim nós possamos agradar a Deus com nossos recursos. E os recursos é para o Evangelho de Deus. Veja que aqui ele diz, misericórdia quero e não holocausto, e aqui em Mateus 5 ele disse, vá reconciliar com seu inimigo, vai reconciliar com seu irmão, vai reconciliar, porque bom e agradável é que todos andem em união. Agora, se nós observarmos a história de quando Jesus estava no monte de Getsêmani, quando os soldados chegaram para o prendê-lo, e Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Lá em João capítulo 18, versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus disse para Pedro, não faça isso, Pedro. Não faça isso. Pedro, eu vim para cumprir o que está escrito. Eu vim para cumprir o que está escrito. E Jesus, repreendendo Pedro, disse que era necessário que tudo aquilo viesse a acontecer. Assim também o Espírito Santo nos revela que é necessário que nós sejamos igual a Cristo para cumprir o que está escrito a respeito de nós seguidores de Cristo. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Vamos para a palavra do Senhor, queridos irmãos. Nós lemos até o versículo 7, não é isso? Agora vamos para o versículo 8. Novamente, aqui já em Gênesis. Novamente, vamos voltar aqui. Vamos para Gênesis. Nós estamos em Gênesis, isso. Eu estava pulando para Mateus, mas vamos em Gênesis de novo, no capítulo 4. Agora no versículo 8. Vamos ver o que está escrito aí. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Aqui é a mesma coisa, queridos irmãos. Aqui é a mesma coisa. Quando aconteceu lá em João capítulo 18, a história que Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus disse, não faça isso. Ele é seu irmão também. Todos estamos no mesmo barco, Pedro. Eu quero que você pesque o soldado para mim. Faça dele o meu seguidor, o meu servo, o meu filho. Não cortando a orelha dele. A mesma coisa, queridos irmãos e amigos, nós possamos entender. Por que Deus disse para Caim lá no versículo 7? Veja o que está escrito no versículo 7. Se bem fizeres, se procederes bem, não é certo que eu aceitaria você, Caim? Se procederes bem. Jesus disse para Pedro, proceda bem, faça o que é certo, Pedro, não cortando a orelha do soldado. Isso lá em João, capítulo 10, capítulo 18, versículo 10 ao 14. É isso que nós temos que entender e compreender. A mensagem de Jesus Cristo é misericórdia, é paz, é esperança, é amor, fidelidade, honra, caráter, personalidade. Não dinheiro para os religiosos. Agora nós possamos entender, queridos, a respeito da palavra de Deus, quando nós lemos aqui. Porque se nós formos para a palavra de Deus, ele diz assim, e falou Caim ao seu irmão,
E sucedeu que, estando ele no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse Deus a Caim: onde está teu irmão? E ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Se nós observarmos, queridos irmãos e amigos, se nós observarmos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no versículo 34, nós possamos entender uma história. Nós possamos entender o que diz a palavra de Deus. Paulo foi preso. Prenderam Paulo e levaram Paulo para Jerusalém. De Jerusalém foi para Samaria, de Samaria foi para outra região, até o ponto de colocar Paulo em um navio e levando Paulo para Roma para ser julgado. Você conhece essa história de Atos, capítulo 27, não é isso? No 26, 27, em vários capítulos, a história de Paulo. Mas aqui, queridos irmãos, no capítulo 27, versículo 34, Paulo dá um exemplo do que é ser cristão. Paulo dá um exemplo, porque ser cristão não é tentar comprar Deus com 10%, o tal do dízimo. Ser cristão não é tentar comprar Deus com oferta. Ser cristão não é tentar comprar Deus com sacrifício, com holocausto, o que esses religiosos fazem com vocês. Ser cristão é isso, ó. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Paulo está preso no navio, o navio está à deriva, o navio está a ponto de afundar, o naufrágio é iminente, o naufrágio está diante dos olhos de todos. Paulo poderia falar: eu sou Paulo. Paulo poderia falar: eu sou Paulo, servo do Deus Altíssimo. Todos vocês vão morrer, mas eu vou viver. Paulo poderia falar isso, mas Paulo não. Paulo, com o seu amor, com a sua misericórdia, Paulo, com o seu caráter, com sua personalidade, com a sua honra, disse, pegou o pão, deu graças a Deus, deu para os amigos, os irmãos, os servos, os presos, aos soldados, deu para todos, disse, comai, coma, porque nenhum fio de cabelo vai cair de vossas cabeças. Isso é ser cristão, é demonstrar misericórdia, amor, paz, é demonstrar esperança naquele que morreu na cruz para nos salvar. Isso é ser cristão. Vamos prosseguir na leitura da palavra de Deus, que está escrito em Gênesis capítulo 4, que é a história de Caim e Abel. Agora vamos para o versículo 10. Nós lemos o 9, não é isso? E disse Deus, o que fizeste? A voz, olha que interessante, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Olha que situação. Olha que situação. O próprio Deus chamou uma criatura humana de vagabundo, fugitivo. Porque todos aqueles que usam da religião para fazer o mal é vagabundo, é fugitivo da presença de Deus. Veja que Caim ofereceu um sacrifício a Deus. Caim era religioso e usou desse argumento, usou dessa atitude para matar seu irmão Abel. Caim religioso usou
da religião para matar Abel. E Deus desprezou essa atitude, Deus desprezou o seu ato, e ele se tornou fugitivo e vagabundo. Porque todos aqueles que usam da religião para enriquecimento ilícito, todo aquele que usa da religião para escravizar os seguidores de Cristo é vagabundo, é fugitivo. Todos os dias ele pede, ele quer mais, e os seus ventres não saciam. A sua arrogância, a sua fome não sacia, nunca para. Mais tem, mais quer, porque são vagabundos. São fugitivos da luz, da paz, da esperança e da salvação. Eles são como folhas secas. Folhas secas. Porque se nós observarmos a palavra de Deus, tudo que a religião do mundo fazem, a Bíblia mostra, a Bíblia revela, o Espírito Santo traz aos olhos e aos ouvidos de todos o contrário. O contrário. Porque se nós observarmos a palavra de Deus, no capítulo 5, a palavra de Deus no capítulo 5, queridos irmãos, Jesus dá um exemplo do que é a palavra de Deus. Veja, queridos, veja, Jesus abrindo a boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que dão dízimos. Os filhos de Deus não são aqueles que participam de campanhas, propósitos, prosélitos. Aliás, Mateus 23 disse: ai de vós, fariseus hipócritas, que faz propósito para rodear a terra. Uma vez feito, tornei-vos filho de Satanás 2 vezes. Cuidado, querido, a religião pode transformar você em filho de Satanás, com seus propósitos, prosélitos, com suas campanhas. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você entendeu que Caim não alcançou misericórdia porque ele procedeu mal, não porque ele ofertou a Deus. Caim procedeu mal porque as suas obras eram más. Jesus disse: vocês são filhos de Satanás, porque vocês fazem a obra dele, porque ele é homicida desde o princípio. Queridos, amados irmãos, busque Deus na sua plenitude, na sua essência, porque a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que mostra a revelação da palavra, porque a palavra diz, eu irei revelar o oculto, eu irei revelar todas as coisas. Sim, o Espírito Santo é aquele que nos revela a verdade do Evangelho. Pare de ser escravo dos homens, pare de ser servo de Satanás.
Jesus disse, irmãos, em Mateus capítulo 5, Oséias 6, misericórdia eu quero e não holocausto. Pare de tentar comprar Deus. Quem tentou comprar Deus foi Caim. Caim tentou comprar Deus e ele se transformou em vagabundo. Veja, queridos irmãos, o que está escrito. Veja o que está escrito. Gênesis 4, versículo 13. Veja o que está escrito. Versículo 12. Gênesis 4, versículo 12. Você será como um fugitivo, um vagabundo será na terra. Todos aqueles que tentam comprar Deus com dízimo, que tenta comprar Deus com oferta, que tenta comprar Deus com campanhas, com propósito, com sacrifício, com holocausto, é fugitivo e vagabundo, porque Deus disse: misericórdia eu quero e não holocausto. Aprenda isso, compreenda isso, para que você encontre a paz que vem através do Filho de Deus, que entregou a sua própria vida numa cruz. Veja o que diz a palavra de Deus: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável e perfeito a Deus. A sua vida, queridos, hoje, a sua vida amanhã, como uma oferta viva a Deus, sem mancha, sem heresias. As suas atitudes, o seu proceder, revela uma oferta agradável a Deus. Estamos na série Folha Seca. Que Deus faça de você um ramo verde, assim como a vara que floresceu do profeta, seja você na mão de Deus um galho da videira, que é Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar assistindo essa série Folha Seca. Que Deus abençoe todos vocês, hoje, amanhã e sempre. E lembra, Mateus capítulo 5 é um exemplo do que é ser cristão. Que Deus abençoe. Sou o missionário MM Barbosa, semeando unção, o canal. Compartilhe esse canal, queridos, com os irmãos. Esse canal, compartilhe com alguém, por favor, para que Deus possa abençoar a sua vida hoje, amanhã e sempre. Viva Cristo. Amém.